Bel Takemoto. Tudo bem? Como Tudo vai? Boa bem. tarde. Bel, boa tarde, bem-vinda. Obrigado pela Obrigada, presença, prazer. né? Assunto hoje, corticoide corticoide. e os problemas que afetam a nossa pele, é isso, Sim. né? Então, afeta mesmo? Afeta. Na verdade, quando o dermatologista prescreve o corticoide, ele está diante de uma hipótese diagnóstica ou de um diagnóstico preciso e também ele define quanto tempo você vai utilizar daquele corticoide. O que nós temos é o uso indiscriminado dos corticoides. Então, eu tenho uma lesão aqui na pele, então não procuro o médico nem o dermatologista e aplico a medicação. E aí me parece que ela teve uma resolutividade. E logo em seguida, começo a fazer cronicamente o uso dessa medicação. Nós temos efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais são as estrias, um aumento dessa área de vasos que a gente chama de telangiectasia, que são os vasos bem fininhos. Você começa a ter aumento de pelo na região e pode ter inclusive uma atrofia da pele. Então é muito frequente quem precisa da pele estar sem nenhuma lesão, sem nenhuma pápula, sem nenhuma espinha, utilizar um pouquinho de corticoide. Só que isso cronicamente a gente vai ter o efeito colateral. Então qual que é o efeito colateral? É um ciclo vicioso de precisar cada vez mais deste corticoide. Então, hoje eu aplico em cima de uma acne e amanhã eu tenho uma rosácea, que é uma acne mais grave. Porque o próprio corticoide, ele faz uma reação acneiforme, que é um pouco diferente da acne que nós temos no nosso dia a dia. Então, é uma acne, quando você fala da acne do adolescente, por exemplo, você tem o cravo preto, que é o aberto, o cravo fechado, que é o branco. Você tem a pápula, a pústula e tem aquela vermelhidão. Quando a gente tem uma reação acneiforme, ela é mais monomórfica. O que é isso? Ela tem um único aspecto, em geral mais papuloso, mais pustuloso, de uma única descrição de lesão elementar. Isso é uma reação acneiforme. Então as pessoas acham que não tem conexão necessariamente com o uso do corticoide indiscriminado. E fica nesse ciclo. Então eu repito, coloco de novo e tenho novamente uma reação acneiforme ou uma rosácea. Doutora, mas quando que a gente deve usar, então? E como nós devemos usar? Quando realmente for prescrito pelo seu médico ou pelo seu dermatologista, o médico dermatologista vai lhe examinar e vai ver uma indicação. Por exemplo, os eczemas. O que são eczemas, né? Essa palavra de dizer tem uma ebulição acontecendo na pele. Daqui a pouco vocês vão ter uma culinária. Realmente é uma ebulição na pele. Então a pele fica vermelha. Seria uma irritação, em outras palavras seria isso. Uma irritação. A pele fica vermelha e parece que você tem ali um processo inflamatório. Nessa hora, o médico ele vai fazer as hipóteses diagnósticas. Então, o que ele vai estar pensando? Eu sempre brinco, vamos traduzir o dermatês, né? O que é que o médico está pensando? Ele vai por linhas de raciocínio. Então, ele vai pensar, eczema. Dentro de eczema, eu tenho a dermatite atópica, que é um quadro de alergia na pele. Então, assim, às vezes você tem uma associação com dermatite de contato. Eu tenho também a dermatite seborreica, que tem uma outra característica, principalmente no maciço central da face e em couro cabeludo. A seborríase, que é a mistura da dermatite seborreica com a psoríase. E nessa reta, que se chama reta de Darrier, o polo posterior final é a psoríase. Então, quando a gente está diante disso, a gente já pensa nos eczemas e também a gente pensa em outras possibilidades diagnósticas. Então, existem as doenças que são as doenças grandes imitadoras da pele. Então, assim, é como se eu fosse um quadro de micose ou uma dermatite atópica, mas na verdade eu sou uma doença um pouco pior. Então, por que elas são as imitadoras? Eu simulo que sou boazinha, mas não sou assim tão boazinha. E quais são elas? A hanseníase é uma delas, a sarcoidose e alguns linfomas na pele também. Então, se a gente estiver diante de um quadro que a gente tem a questão de muitas hipóteses diagnósticas, às vezes a gente solicita uma biópsia. E aí, mediante aquela biópsia, a gente vai intervir e fazer o tratamento. Então, esse é o risco da gente introduzir sozinho em casa, sem a orientação do médico, uma medicação que pode camuflar uma doença de base muito importante.
O problema que eu vejo é que esses medicamentos estão muito acessíveis a gente. Vai para a Exatamente, farmácia e encontra, consegue com facilidade. Diferente do antibiótico. O antibiótico hoje você precisa de 2 vias, precisa de receita. Ainda assim, você chega na frente do balcão, o balconista pede para você lá o seu CPF, seu RG, o seu endereço, né? Tudo. Só falta pedir Telefones, tipo sanguíneo ali, né, na hora. cidade. Mas são vários itens, né? Justamente para não permitir que aquele medicamento seja vendido de forma indiscriminada. Sim. Diferente dos corticoides e tantos outros que nós temos. Sim, é porque a gente ali tem uma regulação e do risco que a gente tem com a antibiótico terapia, da ineficácia de uso inadequado. No corticoide isso ainda não acontece, talvez a partir de agora a gente tem um gatilho de pensamento a respeito disso, mas é interessante porque a gente modifica a microbiota daquela região quando a gente usa a corticoterapia, inclusive tanto para ter mais infecção, seja bacteriana ou mesmo quadros fúngicos. Tá, eu tenho corticoide e corticoide, por exemplo, um mais fraco e um mais forte? Tem. A gente tem uma escala de potência de corticoides, né? Então, a gente tem desde os corticoides que são mais simples e que a gente acaba utilizando no dia a dia, que a gente acaba utilizando também em crianças quando preciso, e tem os corticoides mais potentes. Então, esses corticoides, principalmente os fluorados, quando a gente utiliza de uma forma mais pontual. Então, por exemplo, um processo inflamatório muito importante, eu utilizo só alguns dias. Agora tem outro lado também, né? O dermatologista receitou pra gente lá o corticoide e falou assim, ó, o uso é apenas por 10 dias que vai fazer o efeito necessário. Sim. Sobrou o medicamento. Né? Fica lá guardado na caixinha, no banheiro, no armário. E aí também existe esse outro lado, né, doutora? Sim. Aliás, medicamentos sobra muito, né? Por sinal. Talvez as embalagens devessem ser menores. Concordo. E talvez quando você for utilizar, nem tenha indicação para aquilo que você for utilizar. Talvez um hidratante corretamente indicado resolveria aquela sua questão, aquele seu problema. Né? Por que as pessoas têm essa mania da automedicação, hein? Porque é mais fácil, quer resolver na hora, o médico é caro. De alguma forma é o imediatismo, né? Para que eu vou gastar meu tempo se eu sei que alguma coisa já deu certo? Né? A gente usa muito, no coaching tem o Peak Performance, né? Me diz como é que aquilo que você já fez que deu certo para a gente reproduzir. Então, inconscientemente, a gente vai buscar aquilo que já deu certo. Só que a gente não tem base científica para dizer se aquilo vai continuar a dar certo. Mas a gente busca no nosso histórico algo que já deu certo. Não só na área da medicina. E o problema é aquilo que já deu certo com a vizinha, com a mãe, com a avó, com o tio, isso é verdade, né? não é só Parece com a gente. receita de bolo que vai passando de pessoa para pessoa. Porque Vários tipos de remédio. contrato e bula de remédio são coisas que a gente não lê. Sim. E importante demais, cada vez mais a gente tem ido por um caminho que é a medicina personalizada. É realmente entender o indivíduo como único. E ter respeito por aquele indivíduo, como uma resposta idiosincrática. O que é essa resposta? É que aquilo que faz bem para Maria pode não fazer bem para mim e vice-versa. Então, ter esse entendimento, cada vez mais os médicos têm colocado no seu plano de ação entendimento da história daquela pessoa para prescrever de modo personalizado. Então, a medicina personalizada vem, pelos próximos anos, com muita força. Para que a gente possa dizer, olha, é assim, assim, assim que eu estou vendo a sua pele, é assim, assim que eu estou vendo o seu organismo e parece que você responde dessa maneira. Quando nós vamos ao médico, por exemplo, ele receita um anti-inflamatório que você está com dor de garganta, né? Ele sabe que aquele anti-inflamatório já é forte demais, pode atacar o seu estômago, aí ele já contrapõe, receitando outro medicamento, ou pode afetar o fígado, o rim, e ele tenta de alguma forma, né, balancear, minimizar aquele problema. Imagina essa situação da automedicação, né? Onde simplesmente por indicação ou porque você tem o remédio na gaveta, você resolve fazer uso indiscriminado disso. Sim, é muito sério. Na verdade, quando a indústria coloca um medicamento, ela passou por um processo burocrático e teve que entregar trials, realmente pesquisa clínica, para poder... É muito sério. E a gente ainda tem efeito colateral que às vezes é o desconhecido. Né? Então, é o colírio que vai tratar o glaucoma e que, de repente, aumenta o cílio. Então, assim, mesmo o desconhecido, a gente precisa ter esse cuidado, porque pode acontecer naquele indivíduo. E quando acontece naquele indivíduo, é 100%, porque é naquele indivíduo. Ô Bel, pelo que eu entendi, então, eu posso chegar a um ponto de que qualquer corticoide não vai mais fazer efeito na mim?
Eu posso evoluir esse quadro? Pode ter um uso indiscriminado que você já não responde da mesma maneira e a gente precisar de novos artifícios, de imunomoduladores, pode sim. Principalmente quando você tem aumento de efeito desse uso crônico e ainda aumentando a potência. Então a indicação é só quando o médico der a receita e falar, você precisa. Sim, até porque hoje a gente acaba tendo recursos que é para não utilizar o corticoide. Então, cada vez mais a indústria, tanto farmacêutica quanto os dermocosméticos, a gente tem buscado ativos orais e tópicos para evitar o uso indiscriminado do corticoide. Então, a gente chama de corticoide símile, né? Tem uma ação anti-inflamatória na pele e não necessariamente a gente precisa introduzir o corticoide. O corticoide faz mal? O corticoide, na verdade, ele indiscriminadamente pode fazer mal, mas ele, para um determinado processo inflamatório, pode fazer muito bem. Então, é o fiel da balança que a gente precisa pesar, tá? Mas o uso indiscriminado em doses muito altas, a gente sabe que a gente precisa ajustar. Corticoide a gente encontra em pomadas, em cremes? Pomadas, cremes, uso oral, né? Então, a gente tem várias potências. Também, injeção também. E em determinadas doenças, como psoríase e algumas doenças reumatológicas, a gente precisa dessa medicação. E cada vez mais a gente tem introduzido os poupadores de corticoide, que são os biológicos, os imunomoduladores. Tá. Não é só o dermatologista, claro, que receita corticoide. Não, a gente está Agora, falando da pele. eu posso, por exemplo, ingerir corticoide por uma causa e vir a ter um problema de pele, por exemplo? É possível isso? Pode. É comum quem precisa de altas doses de corticoterapia começar a fazer essa reação acneiforme porque está tomando a medicação. Então, faz na face, faz no dorso. Também pode evoluir com um aspecto mais cuxingoide, que a gente fala. Isso. Cuxingoide é o aspecto de lua cheia. O rosto fica bem... A pessoa fica inchada. Fica inchada. A gente sempre fica muito inchada. E aí fica meio vermelho, meio eritematoso, né? Que a gente chama. E uma coisa que pode acontecer são aquelas estrias. Então, em altas doses de corticoide, o paciente pode ter... estria? Estria, porque você tem... Estria mesmo, de distensão. Então, faz as estrias principalmente nos membros superiores, no abdômen, membro inferior. Não é incomum, após lúpus ou doenças reumatológicas muito graves, a gente precisar tratar depois desses pacientes por conta dos efeitos colaterais. E é muito complicado, porque é aquela questão da balança que a gente estava dizendo, né? O quanto você deve dar. O quanto a gente vai precisar. Nesses casos, são tão graves que a gente realmente precisa introduzir. E aí, depois, tratar os efeitos colaterais. Tá. E nesse caso, os efeitos colaterais são tratados de que forma, então? Se eu estou tratando um problema de uma outra natureza e minha pele é afetada em função do corticoide. Pois é, e aí? Primeiro, é uma tentativa de, quanto mais a gente der suporte para esse paciente entender que pode acontecer, o entendimento tanto da doença, né, da gravidade da doença que ele está e por que a gente tem que justificar essa medicação que a gente está introduzindo. E segundo, é dizer para ele, olha, o que vai acontecer, a gente consegue depois dar tratamento. Então, nas estrias, hoje, a gente tem os lasers, tem a radiofrequência microagulhada, o microagulhamento. A gente hoje consegue tratar a estria como não antes. Então, assim, aqueles pacientes que posteriormente tiveram o quadro, realmente sofreram. Eu lembro de um caso, né? Eu fui ao médico, isso na minha juventude, ela tinha muita acne também, né? Mas tem tempo, não vou lembrar do caso não, né? E naquela ocasião já, o médico dermatologista, ele perguntou como está o seu fígado, né? Minha mãe, inclusive, me acompanhava naquela ocasião, né? Mãe, vamos fazer um exame de fígado primeiro para saber que tipo de medicamento o teu filho pode ingerir. É bom esse médico, hein? Não é? Porque ele te entendeu como um todo. Só que eu não entendi isso, né? Eu falei, mas mãe, eu vim no médico de pele, o que ele quer saber do meu fígado? Esse entendimento é fundamental, porque o dermatologista, apesar de a gente tratar daquilo que é superficial, na verdade a gente precisa de uma base sistêmica. E essa base sistêmica, estando adequada, a gente consegue melhorar a resposta terapêutica, né? Então, na verdade, a preocupação dele, e talvez essa comunicação ajustada fosse melhor ainda, é dizer para você, olha, eu vou pedir o exame do fígado, porque a medicação que eu estou em mente para te prescrever, ela tem uma metabolização que é hepática. Então, tem um citocromo lá, 450, mesmo que a gente desenhasse e comunicasse isso para você, você ia entender que, na verdade, aquele exame era
para a segurança sua e dele. Né? Perfeito. Então, essa comunicação ajustada, ela faz bem para o paciente e faz bem para a relação do médico também. Porque o médico vai estar ali dizendo para ele, olha, eu estou querendo ter o melhor tratamento. Os médicos estão sendo cada vez mais cuidadosos ou a gente tem um lado assim, não tão cuidadoso? Não, estão vendo o ser humano como você está falando? Eu vou dizer que assim, a intenção nossa... a medicina é primeiro isso, primeiro não fazer mal. Né? Se tiver esse entendimento, acredito que todo mundo vai ter esse cuidado. Falando da minha faixa etária, a gente vê cada vez mais médicos preocupados em resolver as questões dos pacientes. Porque às vezes ele vem por um problema de pele, mas você vê perceptivelmente que o gatilho é outro. Então, realmente ter a humildade de co-criar com o paciente. Que eu acho isso mais rico da medicina. Né? Até nisso. Porque a saúde é dele e você está ali junto para melhorar a saúde. Imagino que você se deparou muito com pacientes com problemas emocionais e outras patologias e que acabam desencadeando uma ação na pele da pessoa, no couro cabeludo, enfim. Sim, é muito frequente a gente receber indicações de outros colegas, né? E nessa hora você tem um pouco da psicodermatologia para receber esse paciente e explicar para ele e dizer que aquilo que ele está pensando também importa para a saúde dele. Né? Ainda sobre corticoide, só voltando um pouquinho, as reações são diferentes de acordo com a faixa etária, doutora Bel? Sim, são diferentes. Por exemplo, se a gente tem um comprometimento de dermatite de contato por fralda, né? Aí o bebezinho, falou do bebê então, perfeito. Tá. Então, assim, repetidamente a fralda ali, ou o que tem na fralda, começa a irritar essa pele e a mãe começa a passar muito corticoide. Nós temos uma doença descrita que é pelo uso continuado desse corticoide começar a fazer nodulações erosivas nessa área, né, que a gente chama de cifiloide de Jacquet, né, e só acontece no bebezinho, porque é só no bebezinho que vai estar usando a fralda e só a gente vai ter o uso crônico desse corticoide. Então, dependendo da faixa etária e dependendo de como é o metabolismo daquele paciente, a gente tem mais ou menos efeitos colaterais, sim. Perfeito. Homens e mulheres reagem de forma diferente também? As mulheres em função dos hormônios? As mulheres, na verdade, elas têm mais questões porque elas acabam apresentando ou percebendo mais logo precocemente a reação acneiforme. Então, elas já vão rapidamente. Nesse caso, então, mulheres são mais espertas, são mais atentas. Foi isso que a doutora Bel quis dizer pra gente, né? Mas mulher sempre tem mais problema, hormônio, gravidez, é tudo isso, tudo junto, é sempre mais complicado, é um ser mais complicado. Né? Doutora Bel, recapitulando. Obrigada, então, doutora. Não fazer uso indiscriminado de forma alguma, procurar sempre o médico, né? Sempre. É a melhor situação sempre, né? Você está em dúvida, pode ser que precise ainda de algum exame para complementar seu diagnóstico, porque você vai tratar e ainda mascarar uma doença que é melhor que rapidamente seja diagnosticada. Inclusive, se você não colocar, isso pode... Aquilo pode ser o que o médico precisa para dar seu diagnóstico preciso. E só para fechar, o Google, que a gente sempre busca lá, ele não fez medicina, não tá? Fez medicina, não fez medicina, não fez residência, não é doutor Google. Como apoio, eu acho que a gente pode... Curiosidade, talvez, né? E depois vai no médico e pergunta. Eu acho até interessante quando eles trazem as questões. Significa que eles estão querendo cuidar deles mesmos. Já é uma preocupação, né? Eu acho mais como apoiador. Eu acho que doutor Google, pode trazer que a gente conversa. Tá bem, então. Vamos fazer intervalo, gente. Obrigada. Intervalo. No próximo bloco, celebridades, mundo dos famosos. O Neuber Fischer vai estar com a gente aqui, jornalista, trazendo informações. Fique atento, tendo pergunta, só mandar para cá. WhatsApp 0 operadora 11 99681 9742. Já voltamos.